O conceito de indenização é de você deixar uma pessoa que sofreu um dano indene, né? Sem dano, antes do dano. Então, eu acho que assim, no Brasil, a legislação ela é boa, né? Você tem o Código Civil, todo o arcabouço jurídico ele é bom. O difícil é você dar concretude a isso, né? Então, indenizar na prática não é fácil, né? Eu acho que não é tanto talvez um problema da nossa legislação, mas um problema da realidade também dos tribunais, da jurisprudência, da dificuldade de lidar com isso no nosso sistema no Brasil, que não é um sistema tão focado nos precedentes, né? Você tem muita diferença entre o que os tribunais fazem, ainda que isso vem mudando aí também com a evolução da legislação processual. Normalmente um acidente, uma tragédia, um caso de repercussão, você tem alguns obstáculos, né, para lidar com as indenizações. Às vezes medo de um tratamento não justo, né, porque normalmente as empresas, o causador do dano tem mais estrutura, mais advogados melhores, com poderio econômico, investe mais, e às vezes o impactado não tem esses recursos, então ele tem um receio de uma desconfiança, né? O jeito de resolver o problema é negociação direta com quem causou o dano, não deu certo, o judiciário era a única alternativa. Isso começou, acho que a gente no Brasil fez isso, até tive um forte envolvimento nesse caso. Em 2007, quando teve o acidente da TAM, a gente pensou um projeto pioneiro para dar uma nova estratégia. A gente pensou, poxa, a gente precisa criar um programa que seja legítimo, que as pessoas possam confiar. Então, você tem que ter um grande esforço em ter isonomia, tratar todo mundo igual, tratar situações semelhantes de maneiras semelhantes. Para isso, você precisa ter parâmetros de referência, que não são nem teto, nem piso, mas uma referência, ou seja, critérios objetivos. E aí você vai para a jurisprudência, né, para como os tribunais estão decidindo, para critérios de mercado, né, avaliação, precificação dos bens que devem ser repostos. Enfim, você tenta buscar um critério, que às vezes tem que ser conversado, mas quando você tem uma base de referência, você consegue tratar todo mundo de maneira isonômica, né? Então é importante ter isonomia, critérios objetivos, transparência, né? O atingido, o impactado tem que saber o que vai acontecer, né? Então tem que ter informação, o programa tem que ser facilmente explicado para eles, tem que ter tratamento digno, né? As pessoas têm que ser ouvidas, né? A gente tem um termo técnico que é justiça procedimental, que é a pessoa ter a oportunidade de contar o caso dela, né, do jeito dela. Para isso a gente usa a mediação, né? O mediador é uma figura neutra que vai ouvir, que vai acolher, vai ter certeza de que os fatos são aqueles, de que a pessoa está sendo tratada com certeza, com dignidade. Então, um tratamento digno, aí, o uso da mediação é um elemento muito importante. E a legitimidade, que é uma legitimidade que pode ser atingida de várias formas, mas das melhores formas de atingir legitimidade é a participação do governo, né, participação de órgãos públicos, de autoridades, é a construção coletiva, colaborativa, né, do programa, dos critérios. Fizemos isso no caso da TAM, foi muito bem sucedido, as famílias foram indenizadas. Quem já tinha entrado na justiça, acabou fazendo acordo com base naqueles parâmetros. Foi um caso bem sucedido para lidar com aquela tragédia em 2007 e lançou o DNA, né, do que a gente vem replicando. Replicamos no caso da Air France e hoje também, né, com o caso do rompimento da barragem, que é infinitamente mais complexo, mas é o mesmo DNA, né, são esses mesmos elementos, né, que são utilizados para dar uma resposta para a questão da indenização. Realmente é um caso sem precedentes, assim, o modelo para atuar nesse caso é realmente tem características nunca vistas, né? Eu acho que você tem uma complexidade tremenda. Primeiro, eu acho que na construção desses parâmetros, né?
o público, né, os impactados são extremamente vulneráveis e vivem, na maioria deles, em grande grau de informalidade, né? Então a questão comprobatória dos danos, dos prejuízos é muito difícil, né? As pessoas não têm nenhuma comprovação de nenhum bem, de nenhum de comércio, né? As pessoas não declaram imposto de renda, às vezes porque nem precisam declarar porque estão abaixo. Não tem emissão de nota fiscal, as pessoas trocam dinheiro de mão em mão, não acumulam, então as pessoas não têm conta bancária para você conseguir recuperar, né, qual que era a renda delas. Então, a questão de você conseguir comprovar os danos e a informalidade é muito alta, o que a falta de documentação, de registros, né, de todas as maneiras, de agricultura, de pesca. Então você precisa de muita criatividade para construir soluções para esses problemas, né? E você tem uma grande variedade de temas, né? Você tem agricultura, você tem pesca, dentro da pesca você tem uma diversidade de problemas, você tem areeiros, você tem propriedades, você tem pequenos negócios, turismo, então você tem diferentes comunidades, como que essas atividades econômicas acontecem nas diferentes comunidades. Vocês têm muitos atores também, né, relevantes, atores públicos, né, Defensoria Pública, Ministério Público, secretarias do meio ambiente, o governo federal, Casa Civil, você tem ministérios, você tem movimentos, né, sociais, então você tem um leque de pessoas, interesses, os líderes comunitários, então você tem uma complexidade assim extrema de temas e de pessoas e você precisa de muita criatividade, muito trabalho duro para você conseguir trazer aí as respostas, né? Eu acho que a gente também a gente tem uma dificuldade muito grande com relação aos precedentes judiciais, né? O nosso sistema, como eu tinha até mencionado, não é tão rígido, você não tem tanta certeza de como as indenizações vão acontecer. Diversos temas que até o nosso Superior Tribunal de Justiça não está maduro, dano moral, se tem teto ou não tem teto por família, você tem vários pontos, as quantificações. Então, eu acho que como eu disse assim, uma dificuldade da previsibilidade jurídica, né? Os desafios que o PIN está enfrentando, o judiciário também teria que enfrentar. Eu acho que a nossa cultura jurídica, ela é talvez pouco pragmática, né? Assim, eu vejo os exemplos internacionais, existe uma grande preocupação em resolver o problema e ter definitividade, né? Ter fim no problema. Aqui no Brasil, nós temos uma tendência a buscar uma solução perfeita, né? E algumas simplificações que são necessárias para você conseguir efetivamente indenizar, às vezes ficam travadas porque tem muito debate, enfim, diversas visões desses atores que eu mencionei, tentando buscar uma resposta perfeita, quando em outras jurisdições já existe uma consciência de que a gente tem que resolver o problema e essa justiça, ela simplesmente não existe, o juiz não vai fazer melhor, ninguém vai fazer melhor, a gente tem que fazer nós mesmos, tem que achar uma resposta que atenda aos interesses das pessoas, né? Talvez uma questão institucional complicada, né? Até que é uma derivação da informalidade, né? A gente tem algumas instituições no Brasil, o executivo, tem vários problemas, né? Na legislação, na regulação de alguns setores, enfim, você tem essas regiões muito carentes, sem estrutura, as pessoas estão lá numa situação que não tem muita atenção do Estado. Então, vamos dizer assim, as fraquezas institucionais do Brasil também adicionam aí ao desafio quando você vai comparar, por exemplo, com o que aconteceu em outros sistemas de indenização aí pelo mundo afora.
Eu acho que isso é um grande legado, né, que a Fundação deixa, com um trabalho conjunto com as comunidades, uma obra coletiva, né, inclusive com participação de governo, de algumas instituições, de instituições de referência também. Em algumas, esse trabalho está em andamento, mas um exemplo que eu posso dizer que foi construído muito interessante foi na pesca profissional, né? Para ilustrar, as pessoas não tinham comprovação da renda, né, e se precisava achar uma maneira de criar uma forma de indenizar. Então, foi feito um estudo, as premissas foram combinadas com as comunidades, diversas reuniões com as comunidades, em que foram trazidos elementos que permitissem uma justiça possível, né, uma forma aproximada dessa quantificação. Então, elementos geográficos, elementos da capacidade daquela região de pesca, elementos como os equipamentos que eram utilizados, enfim, uma série de elementos técnicos que foram trazidos e discutidos juntos com a comunidade e conseguiu-se chegar numa fórmula e que foi validada e aprovada, né? Essa construção coletiva dos parâmetros, essa justiça possível é uma maneira bem sofisticada até de se resolver. Às vezes, simplificando, você faz algo muito mais sofisticado e você consegue resolver um problema. Foi interessante, eu fui advogado de contencioso, de litígio há muito tempo. Tive a sorte de ser admitido em Harvard, né, fazer o mestrado lá. Tive a sorte de pegar o professor Frank Sander com 80 anos de idade. Ele faleceu esse ano, infelizmente. Ele tinha 80 anos de idade, era o ano que ele estava se aposentando. E ele foi talvez o homem do século aí da mediação. Em 1976, né, fez um discurso num evento em Harvard que tinha os ministros da Suprema Corte, e ele falou: o tribunal tem que ter múltiplas portas, né, e falou do uso da mediação, né, nos tribunais. Na época, o presidente da Suprema Corte americana, lá, o Chief Justice, comprou a ideia, eles implementaram, e aí começou o que a gente chama do Big Bang da mediação nos Estados Unidos e no mundo. Eu cheguei em 2007, eu tinha estudado com o Sander, bebido ali da fonte, estava muito inspirado. A gente teve lá o acidente da TAM. Eu não conhecia nenhum mediador, eu nunca tinha mediado também, né? Então a gente falou: vamos fazer isso daqui, vamos experimentar. Não tinha lei no Brasil, a gente fez e deu um exemplo muito público, né, da força da mediação, né? Foi um caso bem interessante, bem inspirador. O Brasil tem uma crise da justiça grave, né? A gente tem 200 milhões de habitantes e 100 milhões de processos, né? Um processo na justiça custa cerca de R$ 1.800 para cada cidadão. Essa solução, a mediação, em teoria, já as pessoas começaram a falar disso como até uma alternativa para o judiciário, para tentar colocar esse conceito do multiportas. Esse debate já havia, em 2007 a gente deu esse exemplo, em 2010 saiu a primeira resolução do CNJ falando sobre mediação. E em 2016 saiu uma lei, né, de mediação. Eu acho que um caso, por exemplo, como o PIN, ele é muito importante para a comunidade jurídica, para a sociedade, né, até para uma carreira de jovens. Hoje a gente tem 60 mediadores em campo. É muito inspirador você ter uma oportunidade de mostrar em campo, né, o poder da mediação. Quando eu trouxe o modelo dos Estados Unidos, eu estudei o modelo do 11 de setembro, até o modelo da British Petroleum, alguns modelos de indenização que não usavam a mediação. Eu acho que a empresa tem que estar de um lado, né, com a sua estrutura, tem que ter um sistema com parâmetros legítimos e validados e a mediação para não deixar estourar. E é um modelo nosso, é um modelo brasileiro, de você usar a mediação no caso das catástrofes. Eu não conheço um outro caso que tenha usado. Eu sou, posso negar, sou um grande defensor da mediação. Não era, até quando comecei a estudar, eu comecei a usar a negociação e essa parte do design dos sistemas de disputas, mas
ao lidar com um problema e olhando, eu realmente encontrei na mediação uma ferramenta muito poderosa para ajudar nessas soluções. Mais uma vez, eu acho que o legado desse caso para o nosso sistema jurídico vai ser dar um grande exemplo aí, mais uma vez, aí da força da mediação e inspirar novas iniciativas.